pastor não é rei. Pastorado não é reinado. Você está agora na Sala com Felício. A paz do Senhor Jesus, meu amado, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui em nossa sala. Hoje nós iremos meditar em algo muito importante, acerca de rei e acerca de pastor. Entenda que pastor não é rei, pastorado não é reinado. O rei, ele herda o trono. O pastor, ele é escolhido pela igreja. É interessante notar isso, porque tem pastor que tem, numa linguagem bem popular, o rei na barriga. Se acha insubstituível, se acha o soberano. Lembrando que rei é monarca, pastor é servo. Outra coisa importante o pastor não faz a igreja faz o pastor. É a igreja que investe no pastor para ele ser, diante do Senhor dos Exércitos. O pastor não mantém a igreja, é a igreja que mantém o pastor através dos seus dízimos e oferta. É importante termos isso em mente para que, de repente, você, que é dirigente de uma congregação, presbítero, pastor responsável, pastor presidente, e se acha insubstituível, é bom você rever os seus conceitos. Por quê? Você só não será trocado se tiver de concordância com a palavra de Deus, ou seja, vivendo conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Porque se não tiver, você pode e deve ser substituído. O rei não é. O rei, estando certo ou errado no seu reinado, ele só sai do seu reinado depois que morre. Mas o pastor não. Se ele não tiver de concordância com as Sagradas Escrituras, ele pode e deve ser substituído. Vamos dar algum exemplo? Vamos lá. À luz da Bíblia Sagrada, o pastor precisa ser, primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, conhecedor da palavra. Ele pode até não ter grandes conhecimento teológico, mas precisa conhecer a palavra o máximo possível para não ser levado por ventos de doutrina, porque está existindo muitos ventos de doutrina e ensinamentos errados por aí. Então, sendo conhecedor da palavra, ele vai trazer um alimento saudável para as ovelhas de Cristo Jesus. Outra coisa importante, o pastor, o dirigente, o presbítero, o responsável pela congregação, pela igreja, pelo campo, precisa governar bem a sua casa. Pois, se não governa bem a sua casa, não vai ter condição de governar a casa de Deus. Será hipócrita, porque vai exigir da família de Cristo algo que ele mesmo em sua família não faz. Então, os tais que não governam bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Isso é bíblico, está em Timóteo. Quando você lê a carta que foi escrita ao irmão Timóteo por Paulo, você vê essa exigência da Bíblia Sagrada. Por isso, se o líder que está na igreja, ele estiver em falta de um desses 3 básicos elementos, ele não pode ser responsável por essa igreja. Mas se ele já está dirigindo a igreja, troca. Porque se ele não é cheio do Espírito Santo, como é que ele vai conduzir a igreja a ser cheio do Espírito Santo? Se ele não ama a palavra, não se dedica à palavra, não busca a palavra, como é que ele vai mostrar para aqueles que estão?
sobre a sua responsabilidade a conhecer a palavra se o mesmo não a conhece. Se ele não tem bom governo em sua casa, ou seja, a sua esposa não lhe obedece, quem manda é a mulher, seus filhos não obedecem, faz o que quer. E observação, eles sendo da igreja, a esposa do obreiro sendo serva na igreja, dirigindo um departamento, fazendo o que tem que ser feito, mas em casa é outra coisa. Este não pode reger, governar a casa de Deus. Ele é incapaz. Ele não tem condição moral para governar a casa de Deus, já que não tem capacidade de governar a sua própria casa. Então devemos entender esses pontos. Essa é a meditação de hoje. Ok? A casa do Senhor não é do homem. Não é o reinado do homem. Lembrando que a casa é do Senhor. Nós estamos ali para servir. Seja diácono, seja presbítero, seja pastor ou até mesmo evangelista como eu. Nós estamos ali para servir a igreja e não a igreja nos servir conforme nós queremos. Outra coisa muito preocupante é quando nós vemos os profetas do pastor, como na Bíblia tinha os profetas do rei. E é preocupante, porque os profetas do rei profetizavam tudo aquilo que agradava aos olhos e ao coração do rei. Você vai ganhar, você vai vencer, você vai ser abençoado, só coisa boa. Eram os profetas do rei. Infelizmente, hoje existem os profetas dos pastores. Infelizmente existe. Aqueles profetas que só profetizam coisa boa. Se o pastor está de conformidade à palavra, amém. Mas se não tiver? Porque tem aqueles que são os profetas de Deus, que profetizam aquilo que Deus manda através da pregação da palavra ou através de uma revelação, de uma mensagem. Porém, quando o líder, o presbítero, o pastor ou o evangelista não está enquadrado na palavra, que vem a mensagem de Deus, seja ela pregada como agora está sendo falada, seja ela revelada através de um dos seus servos, se ela vem e confronta, ele rapidamente diz o quê? Isso não veio de Deus. Essa mensagem não é de Deus. Aí ele começa a analisar a vida da pessoa, em vez de analisar a mensagem. Porque nós devemos julgar a profecia, mas não o profeta. Então, se o profeta está transmitindo a palavra da verdade, eu vou analisá-la e vou ver aonde eu preciso me enquadrar para cada vez mais melhorar diante do Senhor. Mas os tais que não têm humildade, eu fico até preocupado com esses que ficam falando: irmão, eu sou humilde, eu sou manso, eu sou justo. Esses que mais falam que é, são os que menos são. É preocupante, porque os que é humilde, pratica, vive. O que é justo, pratica, vive. O que é manso, pratica, vive. Não precisa falar. Outra coisa, o homem de Deus não precisa ficar se justificando. Foi Deus que me chamou, eu sou escolhido de Deus, isso e aquilo outro. Não precisa. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus, desde que esteja de conformidade à palavra de Deus. Então isso é importante. Quando Deus levanta alguém para ministrar a palavra e ela te confrontou, seja humilde, receba e se conserte. Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, Deus falou para João, que estava na ilha de Patmos, dizendo: escreve a carta ao anjo. A carta não foi escrita para a igreja, foi escrita para o anjo. Por quê? Quem perdeu o primeiro amor não foi a igreja, foi o anjo da igreja. Quem era morno não era a igreja, era o anjo da igreja. Quem tinha aparência que estava vivo, mas estava morto, não era a igreja, era o anjo da igreja.
O anjo da igreja que estava em aparência falsa. Por isso, escreve ao anjo da igreja. Eu expliquei com mais detalhe lá, se você quiser ver esse vídeo. Vá lá, procure. É o vídeo anterior a esse. Então é importante você, líder. É importante você, pastor, entender. Você não é rei. A igreja não é o seu reinado. Você é servo. Escolhido e separado pela igreja, porque a igreja viu alguma coisa em você. Mas se você não tiver de conformidade, a igreja pode lhe tirar e colocar outra em seu lugar, porque você é substituível. Ok? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que o Espírito Santo fale mais em cada coração. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa eu orar por você. Bondoso Deus e Pai, que a Tua palavra continue em nossos corações, dos Teus servos que nos acompanham neste canal. Pai, eu lhe peço que Teu Espírito Santo continue a nos edificar, abrindo os olhos do nosso entendimento. Que a Tua paz e a Tua graça estejam sobre a vida de cada um. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Você está agora na Sala com Felício.